Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e a Web Rádio Ativa. Hoje chegamos ao quarto domingo do tempo da Quaresma. E sempre, todos os anos, no quarto domingo, é o chamado Domingo Laetare, em latim, que significa alegria. É como que uma antecipação daquilo que está por vir. A alegria de daqui a pouco celebrarmos a Páscoa da ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E também, vocês estão vendo que usamos justamente para expressar essa alegria, uma cor mais suave, o róseo. Não que não possa usar o roxo hoje, mas pode se variar para o róseo. E também dupla alegria, porque pela liturgia nós somos chamados a olhar para a alegria do perdão. A alegria de quem perdoa e a alegria daquele que é perdoado. O livro de Josué, ele traz na primeira leitura este personagem que nós sabemos, é ele quem vai suceder Moisés na condução do povo de Israel. Nós sabemos que Moisés libertou, atravessou o mar, entrou no deserto, caminhou por longos anos, mas ele não entrou na terra prometida. Quem vai entrar com esse povo na terra prometida é Josué, filho de Num, que havia passado os últimos anos junto com Moisés, como que para aprender a condução, a direção, o pastoreio daquele povo. E aqui diz que havia Deus mandado o maná, o verdadeiro pão descido do céu. Nós sabemos na prefiguração da Eucaristia, o verdadeiro pão é Jesus. Mas ali eles já podiam ver essa antecipação daquele alimento de vida eterna oferecido por Deus. Mas engraçado porque quando diz que eles entraram na terra, também vai dizer que eles comiam dos frutos daquela terra. O que nós fazemos quando oferecemos no ofertório, o padre reza aqui em silêncio, porque geralmente a música está cantando, vocês não ouvem. Mas é uma oração muito bonita, e tem um trechinho que diz assim: fruto da terra e do trabalho, do suor e do trabalho do homem. E quando nós olhamos para aquilo que nós estamos ali a oferecer, vinho e pão. Nós não conhecemos pé de pão. Tem árvore que dá pão? Não, não tem. Não vou pegar um pão na árvore. Não tem árvore que dá vinho? Não. É preciso trabalhar, é preciso cultivar o trigo, é preciso cuidar contra as ervas daninhas, carpir, e depois tem que colher, e depois tem que secar, e depois tem que moer, até virar farinha, e a farinha ainda não é pão, porque depois ainda tem que colocar outros ingredientes, tem que preparar o pão, tem que ter a lenha, tem que ter o forno, tem que assar, então é muito trabalho, muito suor. O vinho também, tem que plantar a uva, tem que pedir para o tempo ajudar, tem que depois com a uva colher, preparar o vinho, então, ou seja, o suor e o trabalho do homem. Então eles vão comer dos seus próprios frutos ali produzidos. Depois, na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala uma coisa interessante. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Ele começa essa leitura dizendo, isso é muito importante, quando ele fala, as coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. Quer dizer, tem até uma música que canta isso, né? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, no seu sacrifício de cruz, Ele nos redimiu de todo o pecado. Então a gente diz assim, e Paulo fala nessa leitura, que depois ele deixa esse ministério, ele transfere aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. E nós sabemos que os sucessores dos apóstolos são os bispos. Então eles têm esse poder que delegam para os nossos sacerdotes poderem também exercer o ministério da reconciliação.
Nós estamos aí vivendo esse tempo de mutirões, de confissões e etc. Então é o tempo dessa alegria que eu falava, de ser perdoado como filho e como filha de Deus. Mas nós precisamos entender que esse sacramento da reconciliação, neste mergulho em Cristo, eu não posso continuar carregando sobre os meus ombros o peso, o fardo pesado das coisas antigas, daquilo que já se passou. Guarde bem, o teu passado é tua história. O teu passado você não muda uma vírgula sequer, mas ele já passou. Ele é coisa antiga. Eu lembro aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Toda casa geralmente tem o quarto da bagunça, não tem? Ou um cantinho da bagunça. Toda casa tem. E aí a gente vai guardando todas aquelas coisas, que eu não uso muito isso aqui, deixo ali. E aí toda vez que vai limpar a casa, mãe, vou jogar isso fora. Não, não joga porque eu vou precisar. Faz 10 anos que está lá, nunca usou. Não, mas não joga porque eu vou precisar. E vai juntando badulaca. Aí quando vai mudar, depois de morar na casa há 15 anos, descobre que aquilo estava lá e que não usou. Joga fora. Não, vou levar porque eu posso precisar. E fica carregando aquele monte de badulaca. Então tem muita gente que faz isso da vida espiritual. Aquelas coisas antigas, aquelas mágoas, aquela falta de perdão, aqueles traumas que você teve, você continua carregando. É um trauma de um mau relacionamento, é de uma doença, é de uma pessoa querida que faleceu, um amigo, um parente. A gente fica carregando aquele peso. Então Jesus está dizendo, são coisas antigas, já se passaram, faz parte da nossa memória, faz parte da nossa história, mas não vamos continuar carregando e sofrendo por causa disso. A palavra ressentimento significa repetir, sentir de novo, ressentimento. É como se eu estivesse sentindo de novo toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Não. E aproveitando um gancho dessa leitura, quando nós falamos do ministério da reconciliação, tem muita gente que diz assim, nesta época agora principalmente, que somos convidados a confessar. Eu não vou confessar com o padre porque ele é comedor de feijão igual eu. Eu não vou confessar com o padre porque o padre comete pecado também. Pergunto eu para você. Quando você fica doente, você vai no médico? Vai ou não vai? Vai. O médico não fica doente? E quando o médico fica doente, quando o médico tem que fazer uma cirurgia, ele não faz a cirurgia nele. O dentista não arranca o próprio dente, ele vai no outro. Assim também o padre. Quando o padre peca, ele não vai fazer assim, eu me perdoo, né? Não, ele vai confessar com outro padre. Mas ele tem, e aí as pessoas que criticam não prestam atenção, deveriam prestar atenção. O padre lá no sacramento da confissão, ele não vai impor as mãos a você e dizer assim, pelos poderes que tenho eu te perdoo. É assim que o padre faz? Não, pelo ministério da igreja. Porque a autoridade dele vem de Cristo que passou a igreja e é a igreja que dá essa autoridade para ele. Eu só faço esse parênteses porque nós estamos falando da reconciliação. E aí nós chegamos nesta parábola do Evangelho. E a gente precisa entender que essa parábola do Evangelho, ela está num contexto de 3 parábolas chamadas de parábolas da misericórdia, do Evangelho de São Lucas. Então, quando perguntar para vocês, quais são as parábolas da misericórdia? Vocês vão falar essas 3 parábolas. Quando perguntar para vocês, qual é o Evangelho da misericórdia? É o Evangelho de São Lucas. A primeira parábola, a moeda perdida, a dracma. E ali diz assim, uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa. E é engraçado, porque a moeda não saiu sozinha da carteira. Eu vou me perder. A moeda foi perdida talvez por falta de zelo, falta de cuidado. O bolso estava furado, não costurou, saiu, ou foi tirar a carteira, esqueceu, deixou cair. Então foi falta de zelo, falta de cuidado. Mas essa mulher cata a vassoura e vai caçar, revira a casa e diz a parábola que ela acha a moeda e faz uma grande festa com as vizinhas. A primeira parábola. A segunda parábola é a da ovelha perdida. Aquela ovelha que está ali junto com as outras no redil, que tem o pastor, que dá comida, que dá água, que vigia contra o lobo, que zela por elas. Mas ela olha para fora e diz assim, aquele pasto está mais verde, aquela água está mais fresca, aqui esse pastor chato, fica dando hora para a gente comer, hora para a gente beber água, fica, não, eu quero liberdade, eu vou lá para fora. E a ovelha foge e vai embora. E aqui, como no dracma, a mulher foi procurar
a moeda, o pastor também larga as 99 no redil e vai atrás daquela ovelha perdida. E a palavra de Deus diz que ele a encontrou ferida, machucada, ele curou suas feridas, ele a colocou no ombro e ele trouxe para o redil de novo. E aí nós chegamos então na parábola do evangelho de hoje, muito conhecida de todos nós, a parábola do filho pródigo. E o que é essa parábola, a não ser lá uma família com o pai, a mãe, 2 filhos, os empregados, então isso já significa que deviam ser família de posses, e de repente o filho mais novo faz igual a ovelhinha. O filho mais novo olha para fora e diz assim: eu quero aquela liberdade lá de fora, porque aqui em casa está muito chato. A minha mãe faz eu arrumar a cama, a minha mãe quer que eu levante cedo, a minha mãe quer que eu fale para ela com quem eu vou sair, ela quer que eu fale com a que hora que eu vou chegar, é uma encheção que eu não aguento mais. Eu quero liberdade, lá eu vou poder fazer o que eu quiser, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. E esse filho pensou assim. E é por isso que ele chega no pai e diz assim: pai, dá minha parte da herança. Aqui a gente só faz uma briga. Não existe herança de pai vivo, viu? Então nada de pedir herança para o teu pai. A herança do teu pai, o dia que ele morrer, vocês brigam. Mas enquanto teu pai e tua mãe estiver vivo, o que é do teu pai e da tua mãe não é teu, é deles. Ele pode vender, fazer o que ele quiser. Mas esse pai fez o quê? Tá bom, você quer? Eu vou te dar. Deu a herança, a parte da herança do filho. A metade, eram 2, deu lá para o filho. E a palavra de Deus diz que passou uns dias, ele fez a malinha e picou a mula. Caiu no mundão. E está dizendo que ele gastou todo o dinheiro. E depois, quando ele gastou tudo, porque dinheiro acaba, gastou todo o dinheiro, não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha nada. Eu imagino que situação que ele não estava. E aí ele vai pedir emprego. E a palavra de Deus diz que ele vai arrumar um emprego para cuidar do chiqueiro dos porcos. Não sei se vocês sabem o que é chiqueiro, né? É o lugar que os porcos ficam confinados. Agora vocês imaginam a situação. Ele devia estar barbudo, cabeludo, roupa suja, fedendo. E ainda entra dentro do chiqueiro, né? O chiqueiro tem um cheiro gostoso, não tem? Cheiro de fartura, não é verdade? Vocês nunca entraram no chiqueiro, não, gente? E quando a gente entra no chiqueiro, o que acontece? Primeira coisa, você já suja, se você não tiver sujo, os pés. Os bichinhos entram no teu pé, tem bicho de pé. Entra nos teus pés. E aí você está aí no chiqueiro, daqui a pouco um porco encosta, você suja. Então ele estava imundo, ele estava sujo. E a palavra de Deus diz que ele estava com fome. E ele tentava brigar com os porcos para tentar comer um pedaço de abóbora, de mandioca lá do porco. E o porco não queria deixar. E o patrão chegou e falou: você não pode comer essa comida. E foi nessa hora, né, no fundo do poço, caído, que ele lembrou: na casa do meu pai tem comida. Os empregados do meu pai comem pão. Eu vou voltar. Olha a diferença. Na ovelha perdida o pastor foi buscar. A moeda a mulher foi procurar. Aqui o pai não foi atrás dele. Aqui os irmãos não foram atrás dele. Os parentes não foram atrás. Aqui ele se tocou de que devia voltar. E ele então começa a ensaiar. Meu pai não vai aceitar. O que eu vou falar? Ele começou a ensaiar. Como se tivesse um espelho, ele começasse a dizer: pai, pequei contra ti. Não tá bom. Pai, eu pequei contra ti, contra o Deus. E ele ficou ensaiando para voltar. E enquanto isso, lá na fazenda, o pai, todo dia de tarde, sentava na cadeira lá no alpendre da fazenda e ficava olhando na estrada. Meu filho vai vir. E escurecia, ele chorava, engolia as lágrimas, entrava para dentro. E isso foi muito tempo. Até que um dia, ele estando sentado, ele avista o filho apontar: é meu filho. E aí quando o filho chega perto dele, ele sai correndo ao encontro do filho. E o filho vai falar o que ensaiou: pai, pequei contra ti. Ele não escuta nada. Ele abraça o filho, ele beija o filho, ele manda chamar os empregados: olha, tá, vai dar banho nele, vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, põe roupa nova, põe anel, põe sandália aos pés. O que significa isso? Devolve para ele a dignidade de filho. Ele estava pedindo para ser empregado. Mas devolve para ele a dignidade de filho. Mata o novilho gordo. E olha, o evangelho, principalmente quando o empregado vai dizer, ele não diz um novilho. Não é qualquer novilho, é o novilho. É o novilho, é o artigo definido. É o melhor, é o maior. E toca a música, e toca a festa, porque é alegria. Esse irmão, esse filho, estava morto e agora vive. Mas a palavra diz que o mais velho veio. E quando o mais velho vem,
escuta o barulho da festa, pergunta para os caras, o que está acontecendo? Teu irmão voltou, teu pai mandou matar o novilho para ele. E ele fica revoltado, ele fica com raiva, eu não vou entrar. E o pai estava lá dentro festejando, larga tudo e vai lá conversar com o filho mais velho. Filho, vamos entrar, é teu irmão. Não vou entrar. O final depois eles escolhem, porque aí não diz se ele entrou ou não. Mas o que nos chama a atenção, que irmão você é? Mais velho ou mais novo? Tem hora que nós somos o mais novo, tem hora que nós somos o mais velho. Porque às vezes até na vida da comunidade, quantas pessoas estão aqui, como o filho mais novo vai embora, cai no mundo, vai gastar. E depois volta todo ferido, machucado. E aí do padre fazer como esse pai, reveste da dignidade, devolve o cargo de ministro da Eucaristia, devolve o cargo de irmão do Santíssimo, devolve o cargo de acólito, devolve o cargo de leitor, devolve o cargo de cantor. Aquele que está aqui há 20 anos, 30 anos na paróquia, que nunca saiu. Esse padre não sabe o que ele está fazendo. Onde se viu uma coisa dessa? Essa pouca vergonha. Eu não volto mais nessa igreja. A gente faz igualzinho o filho velho. Igualzinho o filho mais velho. A gente não quer aceitar que seja dado perdão para aquele que errou. A gente não quer acolher aquele que se desviou. Então essa liturgia de hoje, nós devemos pedir a Deus que nos dê essa graça de nós podermos também, no nosso dia a dia, não agir como o irmão mais velho, não agir, às vezes, como o irmão mais novo, dependendo das circunstâncias. Que nós possamos contar de Deus, esse Pai misericordioso, que Ele sempre foi, que Ele sempre é. E eu concluo, eu quero cantar um trechinho de uma canção para vocês. Eu vi uma entrevista esses dias do Padre Antônio Maria, ele dizia, essa música que ele compôs é a que mais toca o seu coração. E eu confesso que ela não é conhecida, mas é uma das músicas que tem uma letra muito bonita. E eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque ela fala justamente desse Pai de misericórdia. E ele diz assim, eu sou teu filho, és meu Pai, misteriosa verdade, nem mesmo um cabelo cai, se não for tua vontade. Cuidas de mim qual tesouro, sou mais que a ave que o lírio. É como se nesse mundo ninguém mais fosse teu filho. Para que me preocupar? Tu te preocupas por mim. O que comer, o que vestir, o teu amor é assim. Sei descobrir teu sorriso, cheio de pena e perdão, quando ouso olhar teus olhos, depois de cair no chão. Todos nós caímos. Todos nós caímos, quedas maiores ou quedas menores. E quando você cair, quando eu cair, peçamos a graça de Deus, de ousar erguer os olhos e olhar para Deus, porque Ele vai estender a mão como esse pai do filho pródigo, e Ele vai te reerguer e devolver para você a dignidade de filho e de filha de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.